Bom dia, pessoal. Bem-vindos aqui ao nosso café da manhã, ao nosso evento sobre a Lei Complementar 224. É um prazer receber vocês aqui. Hoje a nossa ideia é falar um pouco sobre a Lei Complementar 224, que veio aí no apagar das luzes em 2025, né? É uma questão que acabou surtindo muito efeito para alguns setores, alguns setores, principalmente setores que têm atividades com PIS e COFINS oneradas ou não, né, nesse caso com PIS e COFINS, mas acabou atingindo de uma forma geral toda a nossa sistemática tributária. A gente hoje vai passar, acho que aqui não tem a programação, mas hoje a gente vai passar por 3 blocos. Nesse primeiro bloco a gente vai falar um pouco sobre os aspectos gerais, falar um pouco sobre a própria lei, falar um pouco do histórico, da onde que, enfim, surgiu toda essa discussão, da onde que saíram todos esses, da onde que saíram todos esses dados que estão sendo apresentados, que estão sendo trabalhados, né? No segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre aspectos mais específicos, então a gente vai analisar de forma mais concreta a aplicação da Lei Complementar 224, ou seja, a sistemática de cálculo com relação a alguns benefícios, né? No terceiro bloco, a gente vai ter um coffee break depois do segundo bloco, e no terceiro bloco, finalmente, a gente vai falar um pouco sobre aspectos administrativos, né, estratégias administrativas e judiciais, o que pode ser discutido, o que não pode ser discutido, como é que a gente está enxergando um pouco o contencioso que talvez virá em função da lei complementar. Antes da gente entrar aqui na discussão específica da 224, eu acho que é importante dar um pouco de contexto, né? Eu acho que a maioria aqui de vocês... e os operadores de direito tributário muitas vezes trabalham com as leis à medida em que elas saem, ou seja, a lei sai, a gente pega, estuda e vê a aplicabilidade ou não, o que dá para discutir ou não. E o que eu estou querendo dizer com isso é que, no fim do dia, a gente acaba trabalhando pouco, né, com o que vem por trás da legislação tributária, que é, na verdade, toda a questão orçamentária. Então, a gente, com relação aos benefícios fiscais, muita gente se surpreendeu, falou, puxa, agora a lei complementar ela trouxe essa questão da redução dos benefícios fiscais, com o estudo da Receita Federal, puxa, essa questão nunca tinha sido trabalhada dessa forma. E aí, a verdade é um pouco diferente. Desde a Constituição de 88, se a gente pegar lá o artigo 165, que é mencionado na Lei Complementar 224, né, desde 89, na verdade, a Receita Federal tem alimentado o legislador, especificamente no que diz respeito à elaboração da legislação orçamentária anual e plurianual, no que diz respeito aos benefícios fiscais. Então, se vocês forem lá, por exemplo, no site da Receita Federal, vocês conseguem lá pegar todo o histórico dos DGTs, que são os demonstrativos de gastos tributários, né? O DGT ele virou POP, né, por causa da Lei Complementar 224. Mas a verdade é que o DGT ele já existe desde 89, né, pelo menos dentro dessa moldura constitucional que a gente tem aqui de 88. Tá? A discussão, o DGT, ele é um instrumento preparado pela Receita Federal com a relação dos benefícios fiscais, né, outorgados, concedidos aos contribuintes. Ele é um levantamento, um estudo técnico, onde a Receita Federal ela levanta lá os benefícios fiscais que são concedidos aos contribuintes e, consequentemente, os impactos que esses benefícios fiscais geram para fins orçamentários da União. Tá? Então, o que acontece? A lei complementar
quando ela veio, ela trouxe por isso que eu digo, né, ela tornou o DGT POP, por quê? Porque ela faz referência expressa ao DGT, que é um anexo à lei orçamentária de 26. Tá? O DGT, para fins de o anexo de 26, né, ele traz lá uma relação de tributos que tem um benefício embutido, concedido aos contribuintes. Para vocês terem uma ideia, tá, hoje em dia a gente está falando aí, o DGT para 2026, ele tem uma estimativa de benefícios, ou seja, de uma renúncia fiscal, vou chamar de uma renúncia fiscal projetada, tá, de 620 bilhões de reais. Tá? Então, hoje a gente está falando aí de benefícios girando em torno de projetados de 620 bilhões de reais. E dentro desse universo, o que a gente vê é que 50% dos benefícios, até 50% dos benefícios, são destinados ao PIS e COFINS. Tá? Até mais ou menos uns 15%, 18% para imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, e depois a gente tem lá 8%, por exemplo, para 8% para imposto de renda à pessoa física, etc. e tal. Então, considerando esse quadro, considerando essa realidade, e é uma realidade que vem sendo mapeada ao longo do tempo, a lei complementar, e aí entrando na questão da lei complementar, ela atingiu em cheio, né, a maior renúncia fiscal, né, que é o PIS e COFINS. Claro, ela atinge também outros tributos, né, a gente vai ver aqui, mas eu estou dando para vocês um pouco esse contexto, por quê? Porque a lei complementar ela não é uma peça legislativa que andou, que surgiu aos 45 do segundo tempo no ano de 2025. Na verdade, tem um histórico por trás, um histórico legislativo que a Casa Legislativa, ela efetivamente, ela obedeceu, né, aos trâmites conforme previsto na Constituição. E aqui vale dizer mais uma coisa. A questão da lei complementar, da redução, ela também não é novidade. A gente estava até conversando lá fora. Por quê? Porque todos aqui acompanharam, né, as discussões relacionadas à reforma tributária. E todos aqui sabem muito bem que a discussão referente à alíquota sempre passava pela discussão dos benefícios fiscais. Ou seja, o argumento do governo sempre foi no sentido de, olha, tem muito benefício fiscal, né? Tem muito benefício fiscal, mas e esse benefício fiscal ele acaba afetando a possibilidade, acaba afetando a alíquota efetiva que a gente quer aplicar aqui na reforma tributária. Tá? Então, de uma certa forma, apesar de, e eu também fui pego de surpresa, apesar de todos aqui, de uma certa forma, em um certo grau, terem sido surpreendidos com o projeto 128 e depois a conversão na lei complementar 224, fato é que a gente tem um histórico aí que, de alguma forma, já possibilitava, já permitia prever que o legislador, o governo, eles fossem, de alguma forma, trabalhar na redução dos benefícios fiscais. E foi isso que aconteceu. Então, entrando aqui nos benefícios fiscais, como eu disse, benefícios fiscais, se a gente pegar lá o DGT, a gente vai ver claramente, né, o histórico do DGT, a gente vai ver claramente que PIS e COFINS ele tem sido o grande vilão, digamos assim, né, enfim, dos benefícios fiscais. Tá? Ou seja, o PIS e COFINS, como eu disse, ele corresponde até mais ou menos 50% dos benefícios. Então, a lei complementar, quando ela decidiu trabalhar uma redução linear, e essa redução linear, ela inclusive, para implementar essa redução linear, ela inclusive alterou dispositivos da lei de responsabilidade fiscal, né? Por quê? Porque a lei complementar ela não reduz só os benefícios, ela
nominalmente nos tributos, ela também impõe um teto de 2% do PIB para concessão de novos benefícios ou prorrogações. Então, ela mexeu de uma forma completa no que diz respeito aos benefícios fiscais. E aí, no apontamento dos tributos, a gente vai ver que a redução linear, e essa redução linear, a gente está falando aqui de uma redução linear de 10%. Então, quem pegou a lei, analisou, viu que efetivamente a gente está falando, depois a gente vai entrar na sistemática de cálculo, mas a gente está falando aí basicamente de uma linearidade de redução de 10% nos benefícios. Tá? Os benefícios, os incentivos, né, que foram atingidos são, evidentemente, os benefícios relacionados a PIS, COFINS e IRCS, Imposto de Importação, IPI e Contribuição Previdenciária. Tá? Por que esses tributos? Como eu disse, esses tributos, historicamente, são os tributos exatamente nessa ordem. São os tributos que acabam onerando ou acabam gerando maior, digamos assim, renúncia fiscal do governo pelo governo federal. Né? E aí a redução, como é que se dá essa redução? Essa redução, a lei complementar, ela trouxe alguns critérios. Se a gente pegar lá toda a ordem, né, cronologicamente, toda a ordem aí de normativos que saíram em função para essa redução, a gente vai ver que houve uma certa confusão. Então, no final do ano passado, saiu a lei complementar, na sequência saiu um decreto regulamentando a lei complementar, na sequência, tudo no mesmo dia, mas eu estou colocando eles sequencialmente. Uma portaria da Receita Federal e, finalmente, saiu uma instrução normativa tratando da aplicação da 224. Agora, o interessante é que, se a gente pegar a 224, ela relaciona esses tributos, mas ela faz também referência à lei orçamentária. Então, ela fala, olha, pessoal, esses tributos aqui, eles vão sofrer reduções. Esses regimes, lucro presumido, REIQ, crédito presumido PIS e COFINS, redução alíquota zero de PIS e COFINS e alíquota zero de PIS e COFINS, nos artigos 10 da Lei 10.925, eles vão sofrer alterações. Mas, para que eles sofram alterações, além da previsão na minha lei complementar, na minha relação da lei complementar, esses tributos, eles cumulativamente, eles precisam estar previstos também no anexo da lei orçamentária. Então, a lei complementar, ela é de 2025, decreto de 25, portaria de 25 e instrução normativa de 25, todas elas falam, olha, esses aqui são os tributos atingidos, só que não basta ter esses tributos atingidos, eles necessariamente, para que eles efetivamente sejam reduzidos, eles têm que ter previsão também na lei orçamentária. Agora, a lei orçamentária só foi aprovada em 26. Então, aí surge a gente vai discutir isso um pouco mais para frente, mas aí surge a primeira questão. Né? Eu tenho aqui uma lei complementar com a redução dos benefícios, que faz referência a uma lei orçamentária, um anexo da lei orçamentária, só que a lei orçamentária, naquele momento, no momento da aprovação da lei complementar 224, a lei orçamentária ainda não tinha sido aprovada. Então, surge aí que a gente vai ver mais para frente, surge aí uma primeira questão de confusão legislativa, de confusão normativa. Mas, dito isso, o que a lei complementar atingiu foi o PIS, COFINS e IRCS, o IPI e CPP e todos esses regimes específicos listados na própria lei complementar. E como é que eu verifico efetivamente se eu tenho um benefício ou não tenho benefício? A lei complementar, para esse fim, ela trouxe o que ela entende, o que se entende por sistema padrão de tributação. Né? O sistema padrão de tributação no entendimento, no raciocínio da lei complementar, né? Do legislador, o sistema padrão é o sistema de tributação cheio. Então, tudo que diferir
né? Tudo que for diferente desse sistema, dessas alíquotas padrões determinadas pela legislação, para baixo, evidentemente, são passíveis de serem considerados benefícios fiscais. E aí, para ver se são atingidos pela lei complementar, precisa verificar se constam efetivamente na relação da lei orçamentária, se constam na relação da lei complementar. Então, só para a gente ver aqui, né? O sistema padrão ele considera para o imposto de renda e contribuição social a tributação pela sistemática do lucro real, né? E aí a gente coloca uma questão. O lucro presumido. O lucro presumido é benefício? Né? Para fins de Receita Federal, eles entendem que sim. Tanto é que a lei complementar trata especificamente do lucro presumido e a gente vai ver um pouco mais à frente a discussão em torno dessa questão. IPI. Né? O sistema padrão ele trabalha com as alíquotas TIP, né? Desconsideradas todas as reduções relacionadas às operações previstas nas notas complementares. PIS e COFINS. O sistema padrão prevê aí a alíquota conjunta de 3,65 para o cumulativo, 9,25 para o não cumulativo. Né? A gente coloca aqui a questão dos créditos presumidos. Né? Como é que fica? Né? Outro ponto que vai ser abordado um pouco mais para frente. O PIS e COFINS de importação de 9,25 ou 11,75, né? E aí, finalmente, alíquotas de importação, que são as alíquotas da TEC, e CPP, as regras gerais que estabelecem como base de cálculo o total da remuneração paga. Tá? E aí, nesse caso específico ainda das contribuições previdenciárias, a gente acabou colocando aqui a discussão de PLR, porque surgiu um pouco a discussão no mercado. Puxa, mas espera aí, o PLR vai entrar ou não vai entrar? Porque eu tenho uma redução efetivamente. Né? A metodologia de cálculo. Né? Então, eu tenho lá a lei complementar, ela faz a relação de tributos, né? Ela coloca lá efetivamente o sistema padrão para a gente ter uma referência e aí, finalmente, ela entra na questão do cálculo. Né? O cálculo, como eu disse anteriormente, a lei complementar ela trabalha com uma redução, uma linearidade de 10%. Então, no caso das isenções e alíquota zero, a gente tem lá a aplicação de alíquota de 10% da alíquota padrão. Tá? Alíquota reduzida. Aqui eu tenho uma combinação, onde eu trabalho com a soma correspondente a 90% da alíquota reduzida mais 10% da alíquota padrão, da sistemática padrão. Né? Redução de base de cálculo. A redução de base de cálculo, eu tenho aí a aplicação de 90%, ou seja, 10% eu não reduzo. Então, a gente tem, de novo, né, a gente está trabalhando aqui com o número mágico dos 10%. O crédito financeiro tributário, a mesma coisa, com um aproveitamento limitado a 90% do valor original. E aí, no caso dos regimes especiais ou favorecidos opcionais, eu trabalho aqui com a aplicação de 90% da alíquota reduzida. Ou seja, no fim do dia, há uma redução aí de 10% no benefício que está sendo concedido nesses regimes especiais. E o regime de tributação, com base de cálculo presumida, a gente tem aí um aumento de 10%. Né? O lucro presumido, a rigor, ele entraria aqui nessa última linha. Só que, no caso especificamente do lucro presumido, a gente vai ver um pouco mais para frente, mas o lucro presumido ele acabou sendo sorteado aí com uma parte específica na lei complementar, onde ele ganha um tratamento específico para fins de determinação de cálculo. Né? Então, a lei complementar, ela, apesar da questão da base presumida, ela tira o lucro presumido, coloca numa caixinha especial e o decreto, portaria e finalmente a instrução normativa acabam concedendo um cálculo específico. Né? Mas aqui a gente tem que a lei complementar ela também tem algumas barreiras. Então, além das barreiras já colocadas aqui,
a gente vai ver aqui que a lei complementar ela trouxe especificamente de forma, vou falar aqui, de forma, listou alguns benefícios que ficam fora dessa aplicação. E acho que o difícil aqui, né, como o Felipe estava trazendo, é a gente efetivamente entender o que fica de dentro, o que fica dentro, o que fica de fora no fim do dia, né? Então, a gente tem muitas regras, as regras do que está dentro, o que está fora. Então, até voltando aqui, um aspecto interessante sobre o que o Felipe falou, das metodologias de cálculo, é que a gente tem os benefícios que não foram listados nessa listagem aqui de benefícios e de metodologia de cálculo. E a gente se pergunta como que a gente vai aplicar a redução quando a gente não tem uma formulação específica na legislação determinando como deve ser feita a redução. Então, a gente trouxe alguns exemplos aqui que são da suspensão de tributos. Então, a lei complementar ela não falou como se dá a redução no caso de suspensão de tributos. A nossa interpretação tem sido de que, quando a legislação não trouxe a fórmula ou a metodologia de cálculo, não é possível que haja redução de tributo. Então, por exemplo, no caso da redução, a gente não teria, em tese, uma redução. Isso não significa que essa vai ser a interpretação da Receita Federal, mas é a interpretação que a gente tem dado, até porque, para que a gente possa implementar uma redução tributária, assim como uma majoração de tributo, a gente precisa ter todos os elementos na norma de incidência ou na norma de alteração, e nesse caso a gente não teria esses elementos. Então, a gente sequer tem como apurar a base de cálculo do tributo reduzido. Então, no caso específico da suspensão, o que acontece é que a gente entende que o que ocorreria é a aplicação da redução do benefício somente no momento da transformação desse benefício, digamos assim, em alíquota zero ou em isenção. Então, enquanto a gente tem um benefício que não foi previsto aqui na lista de redução linear, a gente entende que não se aplica a redução. Acho que o caso da suspensão é um pouco mais simples, até porque o decreto acabou falando da suspensão temporária e trazendo que, nesses casos, não haveria a aplicação da redução de tributos, mas, em outros casos, talvez não seja tão simples, né? Então, no caso de dedução do IR da CS das despesas não operacionais, né, das despesas que a própria legislação estabelece que há possibilidade de dedução, então vamos pensar a Lei Rouanet, por exemplo, aí isso já fica um pouco mais vago, né? Porque a gente não sabe se a gente poderia tratar isso necessariamente como uma redução de base de cálculo ou, efetivamente, isso seria uma categoria diferente de dedução e aí a gente estaria aqui fora da redução. Então, isso é um ponto em aberto. O Perguntas e Respostas da Receita trouxe algumas respostas. Então, em relação ao PAT, ele tratou como redução de tributo, o que a gente achou bastante estranho, porque, no mínimo, a gente entendia como redução de base de cálculo, por ser uma dedução do IR, mas esse é um ponto em aberto e acaba fomentando essa questão que a gente vai tratar muito aqui, de dificuldade, efetivamente, de entender como se dá a aplicação e em que casos ela ocorre, o que acaba constituindo por si só uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade dessa lei complementar. Então, no fim das contas, quando a gente for falar das questões de discussões administrativas e judiciais, a gente vai tocar muito nesse ponto. Em todos os momentos que a gente estiver aqui discutindo, não sei direito como aplicar a lei, a gente vai ter como consequência uma possível ilegalidade ou inconstitucionalidade da norma pelo fato de a gente ter tanta dificuldade em saber como a gente aplica. Outros casos, né, de amortização e depreciação acelerada, a gente discutiu bastante aqui no escritório, que talvez você poderia dizer que é um benefício de redução de base, mas, se você parar para pensar, na verdade, o benefício não é a redução da base, digamos assim, não é nem a dedução, porque a dedução você teria, né? O benefício é o tempo da redução, né? É o momento em que você vai poder fazer a dedução. E aí, como que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma redução ao tempo em que eu vou fazer a dedução? Não parece fazer muito sentido e eu teria que usar um critério que não está na lei. Também é um aspecto que a gente entende que tem bastante discussão e possibilidade até de judicialização. E, por fim, o IR definitivo, IR fonte definitiva, isso acabou ficando tranquilo porque foi trazido
pela Receita Federal no Perguntas e Respostas como não estando abarcado, por ser um tributo que você paga em nome de outrem, né? Mas aí a gente tem essa questão da listagem dos benefícios e da metodologia de cálculo, ela acaba sendo bastante importante também. E aí, voltando aqui, né, para os incentivos excluídos da redução, como a gente estava falando, realmente a gente fica aqui num vai e vem. Então, está na lei, não está na lei, está no demonstrativo, não está no demonstrativo, aí a gente volta para os itens excluídos para entender se está lá, ver se está na metodologia de cálculo ou não. E aí aqui a gente precisa olhar para os casos em que a legislação falou que não vai ser aplicada a redução. Então, a gente tem as imunidades, a Zona Franca de Manaus, os benefícios da Zona Franca, a alíquota zero da cesta básica. Então, assim, esse é um ponto interessante porque vários benefícios de crédito presumido se referem a bens que estão sujeitos à alíquota zero da cesta básica, mas aqui ele só exclui da redução a alíquota zero e não o crédito presumido. Mas, como o Felipe já adiantou, a gente tem uma discussão sobre o crédito presumido em determinados casos, quando ele é técnica de não cumulatividade, não benefício fiscal propriamente dito. Então, essa é uma boa discussão que a gente vai ter aí nos tribunais administrativos do judicial. E aí a gente tem um ponto muito importante, né, que já está sendo objeto de discussão pela CNI em ação direta de inconstitucionalidade, que é a previsão da lei complementar de que os benefícios concedidos por prazo determinado a contribuintes que já tenham cumprido condição onerosa para sua fruição, e aí considerando-se como condição onerosa exclusivamente investimento previsto em projeto aprovado pelo Poder Executivo Federal até o dia 31 de dezembro. Aqui a gente tem um requisito mais restritivo do que o requisito do artigo 178 do CTN. Você precisa ter um projeto aprovado pelo Poder Executivo em 31/12. Então, aqui a gente vai ter uma discussão da interação entre o artigo 178 do CTN, a súmula 544 do STF e a jurisprudência do STJ com esse dispositivo aqui. E, no nosso entendimento, se houvesse uma discussão a respeito da prevalência ou não do CTN aqui sobre a Lei Complementar 224, a gente entende que prevaleceria o CTN, porque é norma geral em matéria tributária, então ele estaria dentro ali do artigo 146 da Constituição. Então, aqui a gente tem uma outra discussão. Aí, beleza, PJ sem fins lucrativos, simples nacional. Aí, mais com uma questão aqui, né? Os benefícios tributários cuja lei concessiva preveja teto quantitativo global para concessão mediante prévia habilitação ou autorização administrativa. Também um ponto a ser discutido aqui é nos casos em que a gente tem benefícios em que há um teto para a fruição do benefício, né? Então, por exemplo, a Lei Rouanet, né? Você pode deduzir o imposto devido até uma parcela do seu IR. Então, a gente se pergunta aqui se mesmo alguns benefícios estando no demonstrativo de gastos, se eles não acabariam entrando aqui nessa impossibilidade de exclusão que está prevista na Lei Complementar 224, também é um ponto que vai ser discutido. A Receita Federal não está entendendo dessa forma, então, no Perguntas e Respostas, isso não apareceu, mas a gente vê como uma possibilidade de discussão. Então, eu até coloquei ali o PAT, a Lei Rouanet, como uma possível discussão em relação a esses pontos, e aí depois os demais, que acho que acabam não tendo tanta discussão, menos pelos benefícios relativos à política industrial, né, do setor de tecnologia e informação. Porque aí, na Lei do Bem, haveria alguma discussão a respeito de se haveria alguns incentivos que estão relacionados a incentivos de informática, tá? Então, essas são as discussões já que surgem nesse vai e vem da legislação de o que é, o que não é, o que é, o que não é. A IN 2305, ao regulamentar a Lei Complementar 224 e as demais regulamentações, ao invés de elas tratarem quais incentivos foram reduzidos e trazer de forma clara qual é a forma de redução, ela trouxe uma lista dos excluídos da redução. Então, o que a Receita fala para você fazer? Você vai lá na IN, vê se o benefício está lá. Se ele estiver lá, ele não foi excluído, ele não foi reduzido. Mas se ele não estiver lá, também você não vai saber, porque as perguntas e respostas diz que a lista não é taxativa. Então, boa sorte para você descobrir se o seu benefício está ou não reduzido, mas aqui, pelo menos, se ele estiver nessa lista, você sabe que ele não está reduzido.
Isso é um problema também em relação à lei complementar, porque ela estabeleceu de forma clara e expressa que era a função do Poder Executivo regulamentar a redução dos benefícios. Isso não foi feito. Então, há uma discussão a respeito do cumprimento dessa determinação de regulamentação que foi dada pela lei complementar por meio dos atos normativos infralegais. Mas, de fato, o que a gente tem é que a lista da IN não é exaustiva e ela não fala nada sobre como eu reduzo cada um dos benefícios que foi reduzido, e eu nem sei exatamente quais são esses benefícios, para falar a verdade. A gente fez aqui um fluxograma mais para mostrar como a gente consegue entender mais ou menos como se dá a redução, mas também para que a gente também possa compreender a dificuldade que é, no fim das contas, concluir por isso. Pessoal, só uma coisa, vocês não precisam tirar foto não, tá? A gente vai disponibilizar depois a apresentação para todos, tá? Achei que eu estava falando muito rápido. Não? Só porque eu vi o pessoal lá... Não, tá bom. Mas também, se vocês quiserem interromper, pode, tá? Pode. Fique à vontade. Às vezes eu falo rápido mesmo. Então, aqui, pensando no fluxograma, qual que é a lógica da redução dos incentivos fiscais? Primeiro, a gente vê, bom, esse benefício é de PiscoFins, IRCS, Imposto de Importação, IPI ou Contribuição Previdenciária Patronal? Se não for, já não tem redução. Ufa, não aconteceu nada. Agora, se ele for, aí eu preciso ver se ele foi previsto de forma expressa na lei complementar, como aquela listagem dos benefícios lá, que está o REIQ, por exemplo. Se ele não estiver lá, aí eu ainda tenho que olhar no demonstrativo do projeto de lei da orçamentária anual de 2026, porque não está na LOA, né? Está no projeto da LOA, então você tem que ir lá no projeto procurar. Se ele tiver, aí eu preciso olhar de novo para a lei complementar para ver se tem alguma exceção da redução pela lei complementar 224. Ou seja, peraí, será que é Zona Franca de Manaus? Não, então, se tiver excetuado, não tem redução. Mas se não tiver excetuado, aí o benefício vai ser reduzido. E aí também, se ele tiver previsto de forma expressa na lei complementar, beleza, a gente vai olhar de novo se teve ou não a excetuação pela lei complementar 224 e se não tiver tido, o benefício é reduzido. Então, é sempre esse vai e vem, essas caixinhas que a gente vai olhando, abre uma lei, abre outra, abre o projeto de lei, para poder identificar se o meu benefício está reduzido. E sempre também tentando entender no demonstrativo de gastos se o benefício daquele dispositivo da legislação foi reduzido, porque muitas vezes tem um benefício que está previsto no demonstrativo de gastos, mas só por meio da legislação e não um incentivo específico do dispositivo que você está tratando em relação àquele benefício. Então, você precisa ainda ter a perspicácia de pensar sobre exatamente qual benefício você está analisando e se aquele dispositivo foi previsto no demonstrativo de gastos. Então, realmente, não é fácil. E aí, depois que você tiver feito todo esse caminho e identificado que esse é um benefício que foi reduzido, então, beleza, ele está no demonstrativo de gastos, ele é um daqueles tributos, e eu posso ter certeza que ele vai ser reduzido? Não, na verdade não, porque a gente ainda vai ter que pensar sobre algumas questões que ficam pairando em relação à Lei Complementar 224. Então, a primeira delas e o que não é benefício, né? Então, lucro presumido, o Felipe já falou, e também crédito presumido, por exemplo, da agroindústria, né? Aqui a gente está falando não necessariamente de benefícios fiscais, né? Um é técnica de apuração do imposto de renda e o outro é técnica de implementação da não cumulatividade num setor em que existe muitos produtores que não estão submetidos à tributação pelo PiscoFins, mas tem custos que são tributados pelo tributo, então é necessário, né, que haja uma concessão de crédito presumido para tirar o resíduo do tributo da cadeia, né? Pelo menos essa sempre foi a interpretação que a gente sempre viu dessa forma esse crédito presumido não como um benefício fiscal, mas ele foi tratado dessa forma pela lei complementar. E aí, como a gente faz? No caso do IPI, né, a gente tem as alíquotas previstas em notas complementares que não necessariamente são reduções de alíquota. E aí, como que eu vou saber se, nesse caso, eu tenho efetivamente uma redução ou não? E, no caso dos benefícios onerosos, que a gente já conversou, né,
O 178 do CTN ele proíbe, né, a revogação de benefícios onerosos por prazo certo. E a norma da Lei Complementar 224 ela acaba sendo mais restritiva. Então, no nosso entendimento, a gente precisa interpretar esse dispositivo da Lei Complementar em conformidade com o 178 do CTN e com a jurisprudência do STF e do STJ. Então, esses são as principais discussões. E aí, agora, a gente vai trazer, o Bini vai trazer um exemplo, né, de como a aplicação desses incentivos fiscais pode ser desafiadora aí nos casos concretos. Olá, gente. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, vocês ficam à vontade para... assim, a gente não está concentrando todas as perguntas no final, então fiquem à vontade até para apresentar eventualmente um caso específico de vocês, uma dúvida específica de vocês. Bom, meu papel aqui é trazer 3 blocos de exemplos, né, que resumem esse fluxograma trazido pela Viviane e essa sistemática explicada pelo Felipe, né, que vão dos exemplos mais básicos até alguns mais tortuosos, né, e depois eu passo o bastão para o pessoal do bloco 2. Né, e também respondendo já algumas perguntas que alguns de vocês colocaram no formulário de inscrição. Né. Esse primeiro exemplo, ele talvez seja o de mais fácil identificação, que envolve aqueles incentivos, benefícios e tributos que não foram listados na própria lei complementar ou no demonstrativo de gastos. Né. A gente tem um exemplo clássico do IOF, né, que você tem algumas alíquotas zeros que ficaram de fora. A própria CBS, que chegou a gerar alguma dúvida se eventuais reduções futuras da CBS já estariam contempladas, como ela não está prevista na lei, então essa Lei Complementar 224 não se aplica para ela. O exemplo interessante do PIS e COFINS sobre as receitas financeiras e a alíquota zero sobre operações de hedge. Neste caso, a Lei Complementar ela não trouxe o decreto nem na lista taxativa de incentivos, e ele também não está previsto no demonstrativo de gastos. Né? Tem uma previsão de que o Poder Executivo não vai poder reduzir por decreto aqueles incentivos listados pela Lei Complementar 224, mas não existe nenhuma menção ao decreto 8426. Ou seja, se tiver algum incentivo que foi reduzido pela Lei Complementar 224, o Poder Executivo não pode reduzir por decreto. Mas aquilo que já... Quer dizer, reduzir a redução, ou seja, vou vigorar a incentivo original. Mas aquilo que já estava previsto em decreto, como não foi afetado pela lei, não chega a ser afetado. E eu acho que o exemplo mais interessante é o do juros sobre capital próprio. O Poder Executivo atual ele tem muitas críticas ao juros sobre capital próprio, inclusive aumentou a tributação a 17,5%, mas ele não foi mencionado expressamente na lei complementar e nem no demonstrativo de gastos. Né? Ele é um mecanismo interessante de planejamento de imposto de renda das pessoas jurídicas e ele ficou de fora. Então, esse primeiro bloco mostra alguns incentivos, que de fato são incentivos, que são muito utilizados pelos contribuintes, pelo setor privado, mas que simplesmente ficaram de fora, ou por uma tecnia do legislativo, enfim, porque esse processo legislativo ele foi um pouco corrido, ou de fato porque se entendia que não era, do ponto de vista de uma política, incluí-los. E aí agora a gente entra no segundo exemplo, que mostra bem o fluxograma apresentado pela Viviane, que é a lei do bem. Né? Por que a gente escolheu a lei do bem? Hoje em dia é um dos grandes mecanismos utilizados pelos contribuintes para o planejamento tributário de imposto de renda. Né? E a gente esperava que ela estivesse plenamente prevista na lei complementar, e quando a gente analisou, a gente se surpreendeu dele estar fora do âmbito de aplicação, pelo menos no que tange ao imposto de renda. Né? E por que ela está fora? Ela não está expressamente prevista na lei complementar, mas ela está prevista no demonstrativo de gastos. E o que tem ali no demonstrativo de gastos? CSL, imposto de renda,
imposto de renda retido na fonte e o IPI interno, né? O imposto de renda retido na fonte, como já não está previsto na lei complementar, ele já está fora, ou seja, a lei complementar ela não buscou afetar o imposto de renda. Esteja previsto no demonstrativo de gastos, você não aplica ele, né? Então, já cai ali naquele primeiro quadradinho que a Viviane apresentou, então ele não é afetado. Mas, em tese, a CSL, o IRPJ e o EPI poderiam ser afetados, né? Mas o que a Receita fez aí com base no artigo 8º, que permite as exclusões de regimes, principalmente aqueles regimes voltados para a inovação. Ela listou alguns artigos da Lei Complementar 224 no anexo da Instrução Normativa 2305, que tem uma lista que a gente entende não ser taxativa, que exclui os incentivos. E por que a gente entende que ela não é taxativa? Porque ela está sujeita à interpretação da Lei Complementar 224. Então, nos parece que alguns incentivos não expressamente listados ali também são excluídos, né? O fato do benefício não ter sido expressamente listado neste anexo que contém a lista negativa das exclusões, não significa que ele vai ser reduzido. A Receita pode, por exemplo, ter entendido que ele sequer era abrangido pela redução e, portanto, não faria sentido incluí-lo no anexo único, né? E aí ela excluiu o artigo 19, 19A e 26 da Lei do Bem. Mas ficou de fora o artigo 17, né, que tem incentivos importantes de imposto de renda, por exemplo. E por que ela não mencionou no anexo único este artigo 17? Justamente porque o demonstrativo de gastos ele menciona o artigo 17 somente para o IR-fonte, que já está fora, ou para o IPI, né? Ou seja, para fins de imposto de renda, a Lei Complementar 224 não é afetada, a Lei do Bem não é afetada pela redução da Lei Complementar 224. Seja porque o anexo único excluiu os artigos 19 seguintes do âmbito da redução, ou porque o artigo 17, no que tange ao imposto de renda, sequer foi listado no demonstrativo de gastos. Então, permanece somente o IPI. Esse exemplo é interessante para mostrar o quanto é difícil você identificar se um benefício está sujeito ou não, e até partes do benefício, né? Porque aqui, no fim, você tem todos esses recortes, o IR-fonte não está na lei, o imposto de renda ele foi excluído pelo anexo único, parte do artigo 17 não está no demonstrativo de gastos, e aí sobra só o IPI, né? Então você pega e faz vários recortes para chegar a essa conclusão, e a Lei do Bem, para nossa surpresa, sequer foi mencionada pela Receita Federal no Perguntas e Respostas que saiu do tema. E entro aqui no último exemplo, que trata das debêntures incentivadas, né, que é um benefício interessante de redução da alíquota do IR-fonte e, ao mesmo tempo, uma tributação exclusiva que permite que as pessoas jurídicas não tributem pelo imposto de renda da pessoa jurídica, né? E ambos os incentivos estão contidos no demonstrativo de gastos, ou seja, a princípio a lei complementar seria aplicável, né? O IR-fonte é excluído de cara, porque, novamente, o IR-fonte não está previsto na lei complementar 224, mas resta o IRPJ. E a Receita ela chegou à conclusão de que, apesar de não estar previsto no anexo único a exclusão das debêntures incentivadas, elas não seriam afetadas pela lei complementar. Por quê? E aí é um raciocínio interessante. A Receita fala, olha, ainda que ela implique uma redução do imposto de renda da pessoa jurídica, esses dispositivos legais que criaram incentivo, eles criaram uma zona de exclusão do regime ordinário do imposto de renda da pessoa jurídica ao prever uma tributação exclusiva na fonte. E como a lei complementar não prevê o IR-fonte, não buscou combater esses incentivos, o seu impacto para fins de imposto de renda não vai ser reduzido. Ou seja, em um caso onde a aplicação direta da lei complementar, do demonstrativo de gastos, implicaria a redução do incentivo de imposto de renda, a Receita Federal utilizou uma técnica interpretativa com base no imposto de renda retido na fonte para chegar à conclusão que ele não seria afetado. Ou seja, até a própria Receita Federal tem interpretado, às vezes até de maneira ampla, as listas negativas de
exclusão de incentivos, o que mostra que a gente tem muita margem para discutir a efetividade da lei complementar no caso concreto. E antes de passar aqui para o bloco 2, eu termino só com 2 provocações, né? A primeira dela a técnica utilizada pela lei complementar, ela faz menção ao demonstrativo de gastos de 2026. Né? A gente sabe que em 2027 não teremos mais PIS/COFINS, mas continuaremos tendo imposto de renda. Os benefícios de imposto de renda, que só estão previstos no demonstrativo de gastos, continuarão sendo afetados a partir de 2027, ou essa lei tem um prazo extraordinário de aplicação, que é 2026? É uma pergunta que vai ficar aberta e só vai vier a ser de fato discutida a partir de 2027. E, por fim, até que ponto a lei complementar ela implicou uma distorção do regime não cumulativo do PIS e da COFINS ao vedar o creditamento sobre os incentivos que foram diminuídos. Né? Esse tema vai ser expressamente discutido nos blocos 2 e 3. Agora encerro aqui a minha participação. Não sei se o Filipe ou a Viviane querem complementar algo ou se vocês têm alguma pergunta. Senão a gente passa para o seguinte bloco.